E aí, galerinha do bem, estamos começando mais um Clube dos Saltecanos. Hoje aqui na mesa comigo está a nossa Aninha, que estava no nosso episódio anterior como entrevistada. Oi, gente. Já tá ficando já figura carimbada na casa já, né? É um podcast acessível, gente. Podcast acessível. Na técnica a gente está com o Rob ali, fazendo toda a parte ali de mesa de som, de computador. E o nosso entrevistado hoje é polêmico, porque ele é mais conhecido que moeda de R$1 nessa faculdade. Nossa. Gustavo, fala aí. Gente, oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Gustavo. E um detalhe desse episódio é que, assim, hoje eu vou meio que assumir a minha persona aqui como presidente do diretório acadêmico. Sim, gente, o episódio hoje está exclusivamente para falar sobre o DA. A gente teve Atlética e agora vamos ter DA para complementar tudo que foi falado no da Gabi falando da Atlética. Isso aí, a gente teve o episódio da Gabi, que falou toda da Atlética, todas as histórias, só que junto com a Atlética tem o DA. E uma pessoa idosa como eu, que está fazendo a segunda faculdade, não sabe o que é um DA, então a gente trouxe o presidente aqui. Então, hoje você vai saber tudo, porque assim, já começa até no que a gente comentou lá no episódio da Gabi, sobre sobre a diferença do porquê que existe DA e porquê que existe Atlética. A gente comentou lá por cima no episódio que a Atlética seria, por exemplo, a parte legal do rolê, que é a que faz festa, que organiza campeonato e tudo mais, e o DA é a parte chata de burocracia, reivindicação de aluno e essas coisas do tipo. Sim. E a gente pode até estender agora um pouquinho mais e comentar que assim, o DA ele tem um caráter mais de representação estudantil, mesmo até dentro da Uni. Ele é oficialmente reconhecido pela Uni. A Atlética está passando a ser mais reconhecida por tudo que rolou na época da pandemia também, que se perdeu bastante a cultura de movimento estudantil e tal, porque movimento estudantil e coisa assim é reunião, gente. Então, se tem algum protesto, alguma coisa assim, a gente vai e tudo mais, mas não é assim, na época de teens, época de pandemia, de ficar em casa, não tem como você ter esse contato com a galera. Então, vamos primeiro até explicar mais ou menos o que são as entidades da Uni, o que representa cada coisa. Então, assim, primeiramente a Uni é a União Nacional dos Estudantes, e também existem as uniões estaduais, então a UEE, que é a sede aqui de São Paulo, é a União de São Paulo, então você tem a União da Bahia, a União do Rio Grande do Sul, a União do Minas Gerais, e aí tudo a sigla muda para UEMG, né, que seria de estudantes de acordo com o estado da pessoa. E temos também, além da Uni, a gente tem a UBES, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Essa galera engloba a galera do ensino médio. Então, assim, o movimento estudantil ele existe desde a base. Assim, desde que a gente se entende por gente, ele está lá no meio. Então, no ensino médio é bem comum, que assim, dependendo muito da região, dependendo da escola, é mais complicado de você ter um grêmio estudantil muito ativo. O Grêmio Estudantil ele tem a mesma função que o diretório acadêmico que a gente tem aqui na FATEC exerce, que é de reivindicar as coisas para os alunos, de promover uma melhoria no campus, uma melhoria na escola, só que assim, focado para o ensino médio. Então, geralmente eu fiz parte também de Grêmio Estudantil durante uns 6 meses, mais ou menos, no meu terceiro ano do médio, e nessa época eu ia bastante em reunião com a diretoria de ensino, com os professores. Então, é uma cultura que existe desde bem de cedinho em mim. Eu sempre tive mais essa vibe, assim, de querer mudança, querer melhoria, querer, tipo assim... Porque eu entendo que, assim, se eu tô aqui para ter aula, se eu tô aqui eu vou passar, tipo... Aqui na FATEC menos, né, porque a gente fica das 7 às 11 só, agora que eu tenho estágio eu fico um pouquinho até mais tarde, mas quando a gente tá no médio, por exemplo, a gente entra, sei lá, 1 da tarde, 7 da noite, para ir embora às 11 da noite, para ir embora às 6 da tarde. Eu fazia escola no médio, meu primeiro e segundo era 1 à tarde, então eu entrava lá pros meio-dia e meia, meio-dia e 50, e aí até às 6h20, não era nem até às 5. Ficava assim, esse período inteiro em escola. Então, assim, a gente tem todo esse contato com os alunos, a gente tem todo esse contato com a instituição, e assim, a gente sabe, principalmente escola estadual, tem uma defasagem tremenda de tudo, seja de ensino, seja de material, seja de estrutura. Então, assim, é importantíssimo que tenha alguém para brigar. Alguém que vai assumir essa liderança e vai falar, gente, precisamos mudar. Eu não vou aceitar ficar aqui nessa situação porque eu acredito que eu mereço mais, tá? Aí entra muito também a minha parte de formação, que eu comecei de pedagogia, com licenciatura e tudo mais, muito por conta disso, porque a gente quando estuda em escola estadual, eu não sei vocês, né, imagino que vocês tenham estudado em escola estadual, todo mundo também, sim. E a gente entende isso, a gente vê cenas, a gente vê situações, a gente conhece pessoas,
principalmente quando você estuda, tipo, lá nos fim do mundo da Tiradentes, da Guanazes, de Palanque, Zona Leste mesmo, assim, divisa total, quase não é São Paulo mais. E a gente tem essa visão de que, assim, tem muita coisa a ser feita. E a escola é um princípio para tudo. Porque é onde a gente conhece amigos, onde a gente conhece pessoas, onde a gente tem infelizmente, a gente tem que comentar assim, que muita gente vê segurança dentro da escola porque sente, por exemplo, uma ausência de pai, ausência de mãe, porque trabalha o dia inteiro, e ter a confiança de conversar só com um professor específico. Estou passando com algum problema em casa, com relacionamento, e já aconteceu muito comigo, de falar com o professor. Ou então o próprio professor vir em mim e falar, olha, você está andando com o pessoal, você está tendo umas ideias agora, assim, tá tudo bem com você? Assim, você quer conversar, está precisando de ajuda com alguma coisa? Então, assim, para mim isso foi um dos principais motivos de querer fazer eu seguir uma licenciatura. E voltando para essa parte das entidades da Uni, é muito disso. Então, a gente tem os grêmios estudantis, que são mais presentes na parte dos secundaristas, e para a parte dos universitários, a gente tem o que a gente chama de DA e CA, que são o Diretório Acadêmico e Centro Acadêmico. O centro acadêmico, ele difere, assim, normalmente específico para um curso. Então, aqui na FATEC poderíamos ter o centro acadêmico de gestão, centro acadêmico de logística, centro acadêmico de ADS, e aí engloba só aqueles alunos, que é mais ou menos o que a gente faz agora com os representantes nos grupos separadinhos. Então, geralmente fecha só entre eles, aí poderia ser mais de um representante por sala. Então, a gente poderia, por exemplo, na nossa sala, a Gabi com certeza faria parte do CA de gestão empresarial, mesmo não sendo representante, né? Sim. E o diretório acadêmico, ele funciona um pouco diferente aqui na FATEC, porque o diretório geralmente ele engloba uma área de cursos. Então, em instituições, por exemplo, instituições privadas, que a gente tem um prédio que tem 50, 30, 40 cursos, então seria, por exemplo, o diretório acadêmico de comunicação. Ele engloba os cursos da área de comunicação, jornalismo, publicidade, propaganda, e aí você fecha a galerinha naquele meio. Aqui na FATEC, não só aqui na Zona Leste, mas nas FATECs em gerais, como a proposta é diferente, é um modelo de estudo diferente, porque é muito mais voltado para desenvolvimento, para negócio, para gestão, são poucos cursos na unidade. Então aqui a gente tem 8, já é bastante. A maioria das FATECs tem, por exemplo, meia dúzia, uns 4, por aí. Sim, é maior. E, então aqui o ODA ele responde pela faculdade, pela FATEC-ZL inteira. E acima disso, a gente tem o DCE. O DCE, que é o Diretório Central de Estudantes, ele seria, por exemplo, a representação total de todas as instituições. Então a gente tem aqui na FATEC hoje, que voltou agora há pouco tempo, o Leonardo, que é ex-presidente do DCE da FATEC. Então o Leonardo respondia por todas as FATECs de São Paulo. Então, você ser presidente de um DCE é muito complicado também pela questão logística. Você tem, por exemplo, eu estou aqui hoje, mas amanhã eu tenho que ir para Damantina ver alguma coisa. Tenho que ir para Taubaté, tenho que ir para Registro, tenho que ir... Então, assim, você como membro de movimento estudantil, é complicadíssimo você ter uma grade cheia. Você vai demorar mais tempo para terminar o curso porque você não consegue. Eu vou estar viajando, eu vou estar resolvendo uns BO, vou estar em evento, vou estar em congresso, não tenho como estar aqui. É um trabalho muito grande. A Gabi queria que eu fosse, eu falei, Gabi, esquece, não dá, pra mim não vira, sabe? Então, a Atlética também é reconhecida como entidade estudantil? Sim, é reconhecida, mas não é o principal foco dela reivindicar coisa para os alunos. É um negócio bem mais social do que acadêmico, que foi o que a gente comentou lá no episódio com a Gabi. Entendi. Cara, isso é muito complicado pra mim, porque são muitas siglas, são muitas informações. E realmente são. E aí, entrando nesse ponto de DA, e eu já vou começar a causar polêmica, porque, né, se não tiver não tem graça, dentro da nossa FATEC, vamos pensar no nosso DA, você como presidente, problemas, burocracias, como é que funciona a parte de coordenação, com a parte de representatividade presidenciária, no seu caso, como é que funciona? Então, essa parte de como que funciona meio que a gestão do DA. Na minha gestão, já vamos até colocar um pouquinho aqui, vamos me promover um pouquinho essa parte. Lá vai eu baixar o João Dória aqui. A gente foi umas parcerias, meu. Então, assim. Enfim, o DA não responde diretamente para a instituição. Então, se a gente tiver uns projetos por fora e tudo mais, que a gente teve alguns até também engravetados por conta que está passando a gestão para a próxima galera que quiser vir, que está aberta a inscrição de chapas e tudo mais, e por isso que eu vou comentar sobre, é o seguinte, o diretório
Quando eu entrei como auxiliar e fui até chegar para o presidente, ele usava o modelo de estatuto antigo que estava aqui, acho que, sei lá, desde 2010, desde assim, muito tempo. Já era de antes da Gabi e antes do Léo. Eles estão aqui desde 2017, 2018. Então, assim, a gente percebeu muito pela mudança do comportamento da galera, postura, assim, o perfil da galera de ser mais fechadinho, de não agregar tanto igual a Gabi falou, de participar em um evento, participar em rolê, de se reunir. Então, assim, a defasagem que a gente teve foi de, assim, o estatuto demandava que se tivesse várias diretorias. Então, uma diretoria para esporte, uma diretoria para evento, uma diretoria para financeiro, uma diretoria para comunicação, e cada diretoria com pelo menos 3, 4 membros. Então, assim, você já tem o administrativo, que é o presidente, o vice, secretário, tesoureiro, dependendo, você pode colocar um auditor também, então já no mínimo uns 4, 5, aí mais uma diretoria, então você acrescenta mais 3, uns 8, mais uns 3, uns 15, 12, 15, vai indo, quando você vê, você precisa de pelo menos umas 20 pessoas para montar uma chapa da hora. E convenhamos, eu acho difícil a galera que conhece 20 pessoas e que consegue trabalhar bem com 20 pessoas. E a gente teve muitos desses problemas. E então, a minha primeira preocupação quando a gente pensou de revisar o estatuto foi de deixar esse DA com mais cara de tipo Grêmio Estudantil mesmo, tradicional. Ser só administrativo obrigatório, presidente, vice e tudo mais, e o resto dessas diretorias serem comissões quando necessárias. Então, assim, eu vou organizar um sarau, eu monto a minha diretoriazinha de eventos, pego ali uma meia dúzia de que quer participar, que quer colaborar, que gosta de participar, e aí agrego por enquanto e depois saio. Se a gente vendo como gestão, seria, por exemplo, o administrativo, o SLT normal, e a galera que é diretoria PJ. Então, assim, eu vou contratar quando eu preciso. Não preciso estar mantendo ali, tendo demanda toda hora. Eu só estou ali cuidando, quando precisar, estamos aí. Então, essa foi uma das mudanças. Como a gente teve esse formato agora, então, por exemplo, aconteceu alguma coisa aqui dentro, tá com problema aqui na salinha maker e tal, a gente quer usar, ou então a salinha dos alunos que tinha antes, a gente estava correndo atrás, a gente, enquanto aluno, organiza muita coisa por fora, então a gente correu atrás de container, correu atrás de contato, correu atrás da galera, quando precisa entrar aqui dentro é que a gente vai para a coordenação. Como... Vocês já vão com as informações na mão já. Sim, eu já falo, estamos aqui. Teve igual, por exemplo, a festa, a gente teve um planejamento de fazer um evento paralelo ao Engetec, que seria um evento cultural. Então, assim, igual foi, por exemplo, o Geek Day, os 20 anos da FATEC e tudo mais, acabou não rolando porque a programação ficou pronta, 2 dias antes do evento, não tinha como chamar, todo mundo. Mas, assim, já estava tudo organizado, já estava chamando as bandas com você, já estava chamando o Food Truck com o Diego, já estava chamando a galera do Sarau, já estava chamando a galera para vender produto aqui que vendeu no Geek Day, já estava tudo na mão, só que não me chegou a programação do evento. Sim. Se tivesse me chegado a programação uma semana antes, já estaria com tudo, papelada, tudo na mão, chegar, Dani, você é minha coordenadora de gestão, ou então Antônio, que é coordenador do DSM, que é da minha vice, que é a Heloísa, passa para ele e fala, podemos sentar para conversar e ver o que dá para fazer dessa lista e o que não dá para colocar aqui dentro? Porque a gente sabe que, por exemplo, vou trazer um food truck. Eu, querendo ou não, eu não posso trazer bebida alcoólica aqui para dentro. Sim. Então, assim, se o food truck tem bebida alcoólica, eu me certificar que ele não vai trazer. Então, a gente estava falando sobre essa parte de eventos aqui dentro, mas a gente também tem os eventos que acontecem do lado de fora, né? Os eventos da Uni, da galera toda. E aí a gente pode comentar sobre isso também, como envolve uns aspectos mais de fora. Temos, assim, historinhas, né? Porque é eventos. Então, exatamente. Eu acho que valia a pena você dizer o que significa a sigla Uni. Então, a Uni, eu falei no começo, União Nacional dos Estudantes. União Nacional dos Estudantes. E na União Nacional dos Estudantes, no UDA, participa junto com os grêmios estudantes das outras escolas, por exemplo, de ensino médio, ou tem... Quando tem eventos tipo Coneg, Conune, aí vai todo mundo, porque vem a galera da UBS lá, que são secundaristas também. Mas no geral, por exemplo, amanhã a gente tem o COCADA, que é o Centro de... Conselho de... Como é o nome? DAs, Atléticas e Ciências Acadêmicos, só de FATECs. E aí vai só a galera de FATEC, porque é fechado só com a galera da Uni. Mas em eventos grandes, em eventos da Uni mesmo, vai a galera do ensino médio também. Vai ensino médio, vai as outras faculdades. No Coneg tinha a galera dos pós-graduandos também. Então, assim, se cabe a eles estar lá no meio, eles participam também. É o que eu vejo isso tudo muito, muito grande. Eu É não sei se eu estou muito vendo grande. errado ou não, mas organização de tudo isso em um evento. É uma zona, irmão. Eu vou comentar minhas experiências. É o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir polêmica.
café. Então, como eu falei, na época do médio, eu ia muito para reunião de diretoria de ensino, conselho de educação e tal. Então, assim, isso é mais organizado porque geralmente é fechado só numa região. Então, assim, tem, sei lá, a diretoria de ensino de São Mateus. Aí vai as meia dúzia de escola de São Mateus e a gente fecha nós ali. Agora, por exemplo, que eu tô aqui na FATEC, no DA, eu tenho ido mais para os eventos já da Uni, da Estadual de São Paulo, que o Alerson, que é o nosso coordenador barra diretor lá do pessoal da São Paulo, ele chama a gente, convoca a gente para ir, e é sempre assim, mano, se der para eu ir, eu tô indo. Porque assim, a gente sabe como é que é corrida a vida, é estágio, é TCC para entregar, é trabalho para entregar, então eu não posso me comprometer aí a tudo, porque não tem condições. Mas ele me chamou, quando foi? Foi virada de março para abril. A gente foi para um evento que chamava Socializando, que é um evento organizado tanto pela Uni quanto pela UJS. Agora a gente entra num território, assim, uma linha meio cinzenta, porque a UJS, a sigla UJS, significa União da Juventude Socialista. É um ponto que a gente começa a entrar agora, que é o seguinte, é muito difícil, não é impossível, claro, né? A gente sabe que existem situações que isso acontece. Mas você fazer parte de movimento estudantil, ser presidente de DA, presidente de DCE, de centro acadêmico e tal, sendo uma pessoa conservadora de direita. É muito difícil, porque o próprio movimento estudantil, ele nasce por parte dos movimentos e partidos de esquerda. A UJS é filiada hoje em dia ao PCdoB. Também temos o UJC, que seria a União... Agora, nos bastidores você tinha comentado sobre o JS e o JC. O JC, União da Juventude Comunista, que hoje é filiada ao PCB. Então, assim, são grupinhos mais fechados, mais, assim... Bom já comentar também essa questão de ser extremo e ser radical. A gente, nesse meio de pessoal que é comunista, socialista, a gente não fala que é extremista, a gente fala que é radical. Porque o extremista é igual a gente viu em governos passados e tal, a galera sair matando a gente na rua só porque discorda de você. Então, assim, isso é extremismo. Você defender uma ideia como o comunismo, o socialismo, a gente chama de radical. Por isso que a gente fala que a gente está num processo de radicalização. Então, assim, a gente vê essas situações que eu comentei antes, seja questão de trabalho, questão de escola, questão de família, olhar e perceber, o capitalismo está prejudicando muito a minha qualidade de vida. Quantos pais hoje em dia simplesmente não têm tempo de criar os filhos? Sim, trabalha, 8 horas por dia SLT, e aí, assim, tirando também a questão da mobilidade urbana de São Paulo, que a gente demora 1h30, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, só disso já foram 12 horas do teu dia. Você chega em casa cansado, você não tem tempo de brincar com o teu filho, olhar caderno, ver se tudo bem com ele, o que está acontecendo, e isso é recorrente. A gente vê adolescente indo para bar, indo para festa, usando droga, indo parar em clínica de reabilitação, gente. Porque, assim, é um abandono. Por quê? Porque isso é decorrência do modo de produção que a gente tem hoje. A gente tem que trabalhar. Se eu não render, eu vou ser mandado embora. E a gente sabe que no Brasil a gente tem milhões de desempregados. Está o quê? 12% de desemprego hoje em dia? Já foi 18%, já foi 19%. Então, assim, é difícil conseguir emprego hoje em dia, é difícil se manter no emprego. Então... quando a gente entra nesses meios, a gente começa a conversar com o pessoal, a gente começa a dialogar sobre, a gente começa a cair muito nessa questão. Tipo, do que assim, o quanto que a gente pode ir enquanto estamos hoje. Porque, querendo ou não, para tudo que a gente pensa, por exemplo, acho que é o JC, o PCdoB, não lembro quem que é agora, tem essa questão da universidade popular, que seria uma universidade para todos. E a gente sabe que a própria FATEC tem vestibular. Não é todo mundo que entra numa universidade, a gente sabe disso. Infelizmente, o fatecano parece não ter assim, a clareza da dimensão que é estar numa universidade hoje em dia, universidade pública. Então, sobre essa questão da questão social que o DEA e os movimentos estudantis têm, eu tenho algumas perguntas para te fazer para entender o seu ponto de vista. Eu também participei do movimento estudantil, eu também fui presidente do Grêmio da escola no ensino médio. E o que eu observei quando eu estava na posição de presidente do Grêmio é que, primeiro, eu não concordava com essa ligação partidária sendo linkada aos movimentos estudantis, justamente por causa da influência que eles conseguem exercer. O que você pensa sobre isso? Então, eu tenho as minhas ressalvas também, porque tem certas horas que a gente vê que essa parte de ficar muito ligada ao partido, muito ligada à ideologia, bagunça um pouco o próprio andamento do negócio. Então, a gente estava comentando aqui no off, no Coneg, por exemplo, que a gente foi
eu e o pessoal da Atlética, a gente foi meio de abril. O evento estava marcado para acabar umas 7, 8 da noite lá na USP e foi acabar quase 9h10. Porque, assim, chega numa hora de você ter um debate, de você dar a sua posição lá sobre a votação do regimento que vai para o CONUNE, que é o evento geral das entidades lá em Brasília. E assim, muita gente vai falar e antes de falar, começa a falar sobre a sua posição política. Então assim, é porque nós da OJS tiramos o Bolsonaro, nós da OJC brigamos contra o Bolsonaro. Então assim... E aí a gente entra naquela questão que a política em si é muito menor com o problema real. E não e assim, tem uma participação? Tem, porque a gente viu o governo cortando verba de universidade, cortando verba de pesquisa, ok, faz parte você brigar contra isso? Sim. Só que assim, quando é você falando para uma galera, uma multidão, é uma coisa. Quando são 40 pessoas indo falar a mesma coisa toda hora, então assim, acaba atrasando, na minha visão como Gustavo aqui, acaba atrasando um pouco o andamento das coisas. Porque parece que perde-se um pouco o foco. Tipo, entra muito o ego da pessoa de, eu fiz parte daquilo, eu quero mostrar que eu fiz parte. Então assim, não vamos... Estão tirando o foco do que eu estou votando aqui e a pessoa acaba votando isso só por afinidade com a pessoa, sabe? Então realmente, tem certas horas que é muito complicado. Mas essa questão de estar aliado a partido, ela é importante também, porque, como eu disse, você pode ser de direito conservador, capitalista, ANCAP, no movimento estudantil, você pode tentar. Mas, assim, o capital não está nem aí se a sua escola não tem mesa, não tem cadeira, não tem nada. Então. E, assim, o que eu notei foi uma ausência muito grande da galera da direita de tentar militar nessa área estudantil, tem pouca participação. Aí é que você se engana, Rob. Aí é o pensamento da galera de universidade pública. Porque hoje em dia fala-se muito a galera da universidade privada, e eu vim de universidade privada antes de vir para cá, que é sobre os tubarões da educação. Você já ouviu falar disso daí? Não. Tubarões da educação, o que acontece? São empresas multinacionais de outros países tal, que compram universidades particulares e faz dessa universidade particular a sua fábrica de mão de obra. Então, assim, hoje a gente tem grupos grandes tipo a Croton que detém quase 70%, sei lá, na última vez que eu vi era mais de 70% das universidades privadas do Brasil. Então, assim, e você percebe que, assim, é tudo meio que regulado para essa questão da acessibilidade do povo e para a questão da mão de obra. Então, você tem universidades que são mais acessíveis, que são mais baratas, que a famosa universidade caiu RG, você está matriculado, e essas universidades são a galera que vai trabalhar aqui. Galera que está numa universidade particular que é mais conceituada, que é mais cara, que é mais difícil de acessar, essa galera é a galera que vai trabalhar no exterior. Então você percebe que a luta de classe está aí. É intencional isso. A direita está produzindo dinheiro para ela? Sim, ela está produzindo. Ela está militando desse jeito. Militando, organizando como que vai ser distribuída essa mão de obra aqui. A gente até percebe essa participação e esse acontecimento na sociedade. A gente não consegue linkar. Que aí tem uma outra questão que é importante e que eu tentei, quando eu era presidente, mostrar para a grande massa dos estudantes. Por exemplo, hoje, você sente que a comunidade FATEC não é participativa? Não, a comunidade já não é, na FATEC no geral ela não é muito, e vai muito também pelo objetivo da FATEC. A FATEC, a gente vê, por exemplo, uma USP, ela é feita como assim, tem o campus lá que é a cidade universitária e tudo mais, assim, é um convívio ali. A FATEC, a gente sente que a maioria dos alunos, e realmente o ponto é esse, de vir se profissionalizar e trabalhar. Então, assim, não se abre muito esse espaço, por exemplo, da gente ter um sarau aqui, da gente ter o slam, as coisas de poesia que tem lá na USP, por exemplo. E isso faz falta? Faz, porque, assim, falta-se muito essa consciência de classe. Entender, eu tô numa universidade, eu tô num trampo legal e tal, mas eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu vim da Zona Leste, morei numa quebrada, morei num lugar mais ou menos, eu passei dificuldade na vida. Não é porque hoje eu tenho condições que eu tenho que esquecer tudo que eu fui lá atrás. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter sempre é disso. Assim, a dificuldade maior é essa, que ainda se confunde muito no Brasil essa questão de o famoso socialista de iPhone. Não tem nada de errado você ser de esquerda e ter um iPhone. Você torna um capitalista ter um celular. É isso. Eu acho que assim, sabe? A raiz que pega muito é que as pessoas ligam como se fosse o precário. Sim. Sendo que, na verdade, todos mesmo têm qualidade de vida. De alguma forma, seja material, seja de saúde, seja psicológica, sempre é alguma coisa qualidade de vida. Mas quando a gente fala de comunista,
fala de socialismo e tudo mais, mesmo que a gente liga, nossa, mas é precário, você não vai ter qualidade. E aí é que tá, quando Entendeu? você... E aí a gente pega naquela coisa da ignorância da pessoa, de não saber que, olha, o capitalismo pode até voltar por você, mas assim, nem precisa ter. Então, tudo ele limite, luta por entendeu? você enquanto você tá gerando capital. Ele luta por você se Sim. você der lucros. Vai dar lucro? Se der, tudo bem, vai ser uma mão de via dupla. Então... Só que na real, as pessoas não têm essa consciência. Justamente porque quando a gente vai falar de política, tem aquele ditado que eu não concordo, mas política e religião são duas coisas que não se discutem. Mentira, se discute sim. Somos seres humanos, somos civilizados, sabemos nos comunicar. Não ofendendo um coleguinha, poxa, senta e conversa. Vamos trocar ideia, evoluir com isso, mas eu acho que a questão da uni e tudo isso que você está falando realmente é aquela coisa radical. É reafirmar o tempo todo de que eu sou contra algo e aí fica aquela coisa repetitiva que você fala, mano, de novo. Sim, Já é todo evento a mesma coisa. Nossa Exato, já senhora, desce uma todo pessoa evento a falando mesma. coisa. É chato. Existe uma E... questão que é bem interessante, que a liderança, normalmente a cabeça, né, o presidente percebe e os demais não conseguem perceber. Mas você sente que, por exemplo, quando você vai num evento desse, a galera que você está representando, às vezes está com você nesse movimento ali, como que você faz para conseguir proteger essas pessoas? Porque quando chega nesse movimento, é totalmente diferente daquilo que você imagina. Você imagina chegar lá, ter um movimento representativo organizado, e aí é o que você disse, né? Chega lá, é uma baderna, uma bagunça. Não, é uma zona controlada, vamos colocar assim. Mas realmente é muito disso. A gente vai lá, tudo bem organizadinho, o pessoal assim até bem educado e tal. A gente passou lá no Socializando, foi um evento de 3 dias. A gente passou sexta, sábado, domingo, alojamento e tal, tudo mais, a galera super de boa. Isso aí eu não tenho do que reclamar. Mas assim, é muito complicado para quem nunca foi cair de cabeça, igual foi o caso do pessoal da Atlética, que não conhecia o movimento, não conhecia a situação, não conhecia a importância do negócio. E assim, foi o pessoal falando lá e tal, tava até o padre Júlio Lancelotti lá falando, e a gente comentando um pouquinho, tipo, essa questão de grupos, assim, dos movimentos e tal, e eu explicando pra eles tudo que eu tô explicando aqui. E eles falaram, nossa, cara, eu não tinha dimensão que era isso, saca? Tipo, é um negócio gigantesco, é um negócio nacional, não é tipo meia dúzia de molequinho que juntou uma galera na escola e foi lá, tipo, levantar bandeira, fazer grito de guerra, não. Assim, a galera tá lá por uma causa, a galera tá lá por reivindicações. Estavam comemorando na Uni esses tempos atrás, aqui essa semana, o tsunami da educação que foi lá na Paulista, no Brasil inteiro, quando anunciou que ia ter o corte lá massivo de verba na universidade pública. E assim, por você fazer pressão popular, por você tipo, ficar em cima, você ter essa cobrança, você tem um retorno. Só que assim, é complicado essa parte porque a galera às vezes entra achando que é uma coisa e realmente, tipo, desbaratinho total. Tipo, não quero mais em evento assim porque não é minha praia. Principalmente a galera da Atlética que quer um rolê pra curtir e tal. A primeira vez que eu fui no evento, cara, foi assim, eu imaginava um cenário. Você imagina todo mundo engomadinho, elitizado, assim, bonitão. Não. Eu imaginei, chega lá e, vai ter a reunião, vai ter as atas, a gente vai resolver as coisas, vamos debater algumas coisas, mas eu não imaginava o peso político que aquilo tinha. E existe um peso político enorme em cima dos movimentos estudantis e que, cara, de verdade, a minha galera, quando foi, eu fui representando eles, mas eu fui, na época, com pessoas que eram menores de idade. Quando eu cheguei lá, cara, eu tinha responsabilidade como presidente sobre aquelas vidas que estavam atrás de mim. Mas eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Então, e assim, poucas pessoas, que normalmente é um presidente, é um vice, é um diretor, que tem um pouco mais dessa noção desse peso que tem esse movimento e que vai conseguindo mexer e controlar as pessoas, porque senão vira uma bagunça mesmo. E é por isso que eu tenho brigado muito nessa parte de educar a galera, de tipo, sempre... E vai também aqui um adendo pra galera que estiver escutando aqui o podcast, que a gente sabe, como eu falei, essa galera que é mais de esquerda e tal, e existe muita gente aqui na FATEC. Eu sei a galera que me segue no Instagram e redes sociais e tal, quando eu posto alguma coisa voltada pra isso, tem uma galera que curte. Não inscreveram chapa, não sei porquê, mas assim, eu sei que tá, assim, já mais direcionado, já sabe, por exemplo, o que é o movimento. Então, a gente estando aqui educando, a gente conseguir realizar uma palestra, a gente conseguir ter esse espaço para falar, principalmente porque perdeu muito.
Então, assim, a própria Atlética teve esse problema de cultura da Atlética que mudou bastante, e o DEA tive que começar praticamente do zero. Porque a Atlética ainda tem o seu nome, ainda tem, tipo, essa cultura que a galera tem aqui dentro, tipo, a Atlética que organiza o trote, a Atlética que organiza jogo. E o DEA agora faz o quê? Porque ficou 2, 3 anos parado. Então, assim, eu fui indo pelas beiradas e, tipo assim, fizeram lá o trotezinho aqui dentro, ano passado, aqui dentro, e, tipo, eu acabei não participando porque eu tava com um monte de coisa pra fazer no dia, eu ajudei a organizar e tal, mas eu vi que não virou tanto. Então, assim, para esse ano a gente fez a parte do Correr Elegante, porque, assim, foi o que deu certo ano passado, e, assim, é um rolê que agrega a galera que, assim, às vezes até gosta do trote, tipo, da Atlética e tal, mas não tem condições de ir por causa do trabalho, ou então porque tem alguma coisa para fazer no dia. Então, assim, o Correr Elegante você pode tanto servir para integrar a galera de um jeito saudável, tipo, de trocar bilhetinho e tal, tudo mais, porque teve gente que começou a namorar logo depois do Correr Elegante, isso acontece. Mas tem a galera, tipo, igual a gente, que manda bilhete de um ponto para sacanear. Então, assim, é um jeito de integrar a galera de um jeito ou de outro. Então, assim, seria competente a UDA fazer isso? Nem tanto, mas, assim, é a vertente que a gente achou. Então, projetos igual tem ali o dos cabides, teve do Setembro Amarelo ano passado, da gente pegar e ser meio que o suporte da galera. Então, assim, mostrar que, assim, a gente pode não estar, tipo, 100% visível aqui, sempre fazendo o nosso nome, mas a gente está no meio da galera. Então, assim, a gente tem muito... Remete muito também à parte da identidade visual, que eu tive que mudar tudo. Sim. Porque eu voltei do zero e tal, tudo mais... E eu tive um agravante que a Gabi não comentou na época do episódio dela, que, assim, a gestão da Atlética que assumiu ano passado após a Gabi, ela era a diretoria de esportes do diretor acadêmico. E o que fizeram? O erro de comunicação. Anunciar que agora o DA virou Atlética. A galera assumiu a Atlética falando que o DA tinha se tornado Atlética, mas não foi o DA, foi uma específico do DA. Caraca, então foi como se... com toda a licença da palavra, como o braço Chernobyl da psicologia, que é o coaching. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Assumiu responsabilidade, mas... Então, assim, tipo assim, é o braço Chernobyl, gente. o ruído de comunicação de achar que o DA acabou e agora só tem Atlética. Quando, na verdade, ainda tinha uns 10 lá dentro, tipo, no movimento, correndo com a galera. E aí, assim, teve muita gente que veio me perguntar, porque eles fizeram uma palestrazinha rapidinho no auditório, teve gente que veio me perguntar, tipo, Gustavo, mas acabou mesmo e tal, você não tava lá no meio até esses dias? Eu falei, não, ainda tá, por quê? Aí me explicaram a situação e tudo mais, e aí foi a parte que eu falei, porra, vai ter que mudar o negócio inteiro, né? Vai ter que pegar do zero. Então, assim, eu fui olhando o que dava pra fazer, tinha diretoria, a primeira coisa que rodou foi a diretoria financeira, rodou, virou direto só tesoureiro, a gente... policia e tal, tudo mais, beleza. Até porque a gente estava sem caixa, então, assim, não fazia tanta diferença, tinha, sei lá, R$10 de caixa que sobrou que a gente usou para fazer o Correio Elegante esse ano. Então, assim, essa foi a primeira parte, e aí vocês perguntaram para a Gabi a questão do logo e tal, da Atlética, porque é uma coruja e tudo mais, Sim. E aí foi a mudança do DA, que foi quando mudou de vez a marca, a visibilidade do DA. Porque, além dessa parte de quererem saber se tinha acabado de fato, vinha muita pergunta. Por que o logo é uma coruja? Daí eu ficava tipo, é porque era da Atlética, a galera pegou, tal, tudo mais. Mas não podia ser um gato? Falei assim, tem gato aqui toda hora. Faz sentido pra caramba, porque é uma colônia, né? Tem um monte de gato aqui, tem Félix, tem Lisa, tem Frajola e tudo mais. Eu fiquei tipo, verdade, poderia ser, posso pensar, porque na época eu era só auxiliar, não vou sair metendo as coisas no meio sem tipo, passar pra galera e tal. Aí eu comentei, o pessoal gostou da ideia, se tivesse um tempo ia planejar essa parte. E assim, quando eu comecei a subir mais, que eu virei secretário e depois presidente, aí na secretaria já eu comecei a trabalhar no logo. E aí foi que surgiu o logozinho do Félix hoje, que também foi uma questão muito de afinidade, porque eu achei que isso era normal, mas pelo visto não é. O Félix não vai com todo mundo. Tem gente que você pega no colo, ele tipo, pula pra sair. E comigo não, se deixar comigo ele fica. Daí eu pensei, vou trabalhar em cima disso. Aí, você é como todos os gatos assim, né? A Lisa e o Frajola não. A Lisa e o Frajola até podem ficar nos outros. Você, aí ficam assim de graça, depois Mas o Félix é o único que fica no colo e não desce. E aí eu peguei pra fazer em cima desse, porque o Félix era um dos primeiros que estava aqui. Que bonitinho. Então eu fiz o logo e tudo mais, o pessoal aprovou. E aí deu essa mudança total de agora as cores do DA é o preto e branco, é o gatinho por causa do Félix e tal, tudo mais.
Então a gente tem essa identidade agora que pelo menos o pessoal aqui dentro sabe que o DEA existe, sabe que o DEA está aqui. Se precisar, a própria coordenação como rolou com o Setembro Amarelo, a Valéria veio atrás de perguntar, vocês podem ajudar? Pode, tranquilo. O coordenador precisa? Também, vem, procura a gente corre atrás, vê o que pode fazer, porque a gente está aqui para isso, para representar o aluno e para representar a instituição. A construção do DA, como você falou, é recente, é muito nova, mas... Então, a recente nesse aspecto de ter mudado tudo, porque ele já existia, ele era mais tímido, por causa que a Atlética é mais popular aqui dentro da FATEC, só que rolou toda essa questão de que com a pandemia perdeu. A Atlética perdeu força por pandemia e tal, mas ela tinha seu nome grande e tal, tinha sua presença, então manteve. O DEA já tinha pouca presença. E é essa questão de rede social que a gente tem hoje que tem que alimentar toda hora, senão o espaço de atenção de peixinho dourado da galera de 5 segundos de informação, mais que isso eu perco a atenção, é exatamente isso. Então você fica tempo sem falar, você fica tempo sem fazer ação, a galera acha que não tem mais. E o passe de bola, né? Porque daqui a pouco você está tendo que passar essa bola. Eu ia perguntar isso também, porque daqui a pouco a gente está saindo. Então, como é que fica isso? A gente abriu as inscrições para uma eleição nova, parte de chapas e tal. Foi mais ou menos ali final do mês passado, a gente tinha planos de fazer a eleição na primeira semana de maio. Só que daí, assim, é palestra, é problemas, é Sara. Então, o principal que corre mais forte que é o administrativo, eu, Heloísa, Diego e Sara, é assim, eu e Diego, a gente mesmo na sala, a gente sabe. Então, os mesmos perrengues que eu tenho, o Diego também tem. A Heloísa também tendo que correr com os projetos dela, com a vida dela, e a Sara agora trabalhando, fazendo um projeto com a Luciane. Então, assim, não tinha como a gente se juntar e falar, gente, vamos passar em sala, vamos comentar pro pessoal que tá fazendo e tal. Então, o máximo que a gente teve agora foi a postagem no Instagram e os cartazinhos que estão aqui embaixo no hall, que o pessoal pode ver. Teve bastante gente que segue a página do Instagram por causa disso. Então, assim, tá aberto ainda, a gente vai aproveitar essa segunda-feira para passar em salas e tal. Tendo inscrição de chapas, sejam uma chapa, sejam 2 chapas, 3 chapas, ocorre eleição de qualquer forma. Mesmo que seja uma chapa só, a gente tem que fazer eleição para caso a comunidade não concorde. Porque a pessoa que tem a chapa, ela tem que apresentar a proposta. Então eu vou assumir agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ficar aqui, igual a Gabi falou, vou ficar aqui bonitão, tenho aqui minha college do DA, tenho aqui minha carteirinha do DA, e fico aqui só na mamata, né? Como diz o português, claro. Não, você tem que fazer alguma coisa, meu filho. Assim, você tem um monte de projetos aqui, nem que for para você auxiliar o projeto, você tem projeto aqui. Que a gente não pode falar que não tem projeto, porque tem muitos. Então, assim, a pessoa apresentando as propostas, a comunidade agregou, se for uma chapa só, todo mundo vota na chapa, acabou. Se for 2, 3, 4, tá aí a eleição do jeito que a gente conhece. Vai ganhar quem tiver mais voto e acabou. Assim, não vai, tem os regulamentos do estatuto falando que não pode boca de urna, não pode sair coagindo a galera a votar, não pode sair comprando voto, porque senão, assim, a gente quer manter uma democracia dos modos que a gente conhece, né? Então a gente sabe que comprar voto é crime, fazer boca de urna é crime. Então, assim, da mesma forma que isso é punido por lei na justiça eleitoral, aqui dentro tem sanções também. Então, se uma chapa for pega fazer esse tipo de coisa, o mandato já está inválido. Assim, não adianta, você pode ganhar, mas não vai assumir. Então, a gente tem essa preocupação de ter um estatuto mais claro possível para a galera ler e falar, é isso aqui que eu tenho que fazer, é isso aqui que eu vou cumprir. O resto não preciso mais nada. Tá? Então, a nossa preocupação é essa, conseguir passar antes da gente se formar para não ficar defasado de novo. Mas, como eu disse, eu sei que tem gente aqui que tem capacidade de assumir. Então, a galera conseguindo, juntar 4 amiguinhos ali, gente, pouca coisa, sabe? 4 pessoinhas ali, seu grupinho de projeto. Pega aquela coisa de interessados, né? E vale a pena o Gustavo porque para você despertar o interesse, você tem que se mostrar. Sim. Né? Daí você precisa todo de um suporte para você conseguir se mostrar. E aí, olha, tem esse projeto e tem alguma coisa. Sim, e aí... Uma questão muito mais burocrática do que para a Atlética, pelo que eu estou entendendo, porque a Atlética é povão, direto com os alunos a Atlética, por exemplo, o o estatuto da Atlética não demanda que você seja aluno para estar na Atlética. O DA, você tem que estar matriculado em pelo menos 3 disciplinas para estar presente no DA. Se você não estiver, você não pode. Já explica mais ou menos a burocracia que já é desde o início. E essa parte essa parte do personagem que você falou é bom comentar também, é bom eu me retratar aqui. A Gabi falou que teve dificuldade para passar a gestão por questões dela e tal, que ela era mais chata com qualidade e tudo mais. Isso é uma coisa. O meu problema é outro. O meu problema, e eu senti isso quando eu fui passar o grupo dos representantes para o pessoal lá, a Marina, o Fernando e a Jennifer, que todos foram meio assim, eu até queria me voluntariar para tomar conta da galera.
mas eu tenho medo de não ser igual a você. É. Então, assim, eu tenho medo de não dar conta igual você dá. Eu falo, gente, eu sou um ser humano. Assim, vocês podem assumir as Na verdade, ele coisas. ser assim, lentinho, ele é um ser humano com várias Sim, gente, defeitos, eu né? tenho- Chato, exigente. É, e assim, Inteligente, chato, mas assim, se vai ser igual eu ou não, Jesus. assim, eu tentei seguir a filosofia de que, assim, se eu estou assumindo uma liderança, eu estou assumindo uma representatividade, eu quero que as pessoas olhem pra mim e vejam que esse é um cara a ser seguido. Isso é o que eu quero ser. Se você atendeu isso pra mim, tá ótimo. Então, assim, não consegui, beleza, você tentou. E é isso Vai que entrar pra acontecer. isso que a gente precisa. A galera que se põe na frente e fala, eu vou tentar. E é isso que a gente sente esse medo na Qual é FATEC. a sua país depois que você se torna presidente? Ele é famoso. Qual é? Obrigado. Então, primeiro, assim, é que essa vale mais pra gente, que é gestão e tal. Então, assim, eventos da Uni, você tem hora complementar, assim, a rodo, né? O Coneg, eu fui lá só no segundo dia e tinha 15 horas de graça. Então, você tem muita hora complementar, você faz muitas amizades, então assim, porque você conhece gente de outras FATECs, gente de outras faculdades, gente de outros estados, gente de tipo, outras regiões. Então assim, você acaba tendo contato muito maior e principalmente para a galera que, digamos assim, mais de humanas, que gosta da parte do social, tal, tipo igual eu, parte de pedagogia, parte de licenciatura, você ter contato com essas outras realidades. A gente, como gestor, seria importante isso. E a gente sente muito esse déficit na nossa sala, por exemplo. Às vezes a galera não percebe que, assim, estou pensando num projeto. Seu projeto, ele condiz com a realidade das pessoas ou com a sua realidade? Então, assim, falta muito disso. Você olhar outras pessoas e ver, tipo, eu, Gustavo, nunca passei por dificuldade, sempre tive tudo bem tranquilo, tipo, assim, nunca tive muito dinheiro, uma condição financeira muito abastada, mas não passei miséria nem nada. Mas assim, você vai num movimento desse, você vê a galera que tinha que assim, escolher entre dormir ou ir virado do trabalho para a escola e para o cursinho para poder passar numa USP. Então assim, a galera que tem que sacrificar muito mais para conseguir o mesmo que eu tive. E assim, para mim pode ser super normal assim, todo mundo ter a mesma condição que a minha, e a verdade é que, sei lá, eu sou uma fatiazinha desse tamanho do bolo e que não corresponde a tipo, quase ninguém, sabe? Então, a gente ter esse contato com outras galeras e ter contato com outros movimentos e tudo mais, tem vários, gente. Tem o Bloco na Rua, tem o Correnteza, então, assim, vários defendem suas coisas. Então, eu coloco no meu LinkedIn, parte que eu fui presidente, que eu fui secretário, porque, querendo ou não, a gente sabe que isso é soft skill também, né? Então, assim, você ser presidente de uma coisa agrega muito. Depende se for uma empresa que não é fechada muito com essa parte de política, a parte mais credícia, ok, dá uma queimada, beleza. Mas a pessoa entra, tipo, vê seu currículo e fala, o cara foi presidente do diretor acadêmico. Foi presidente do diretor acadêmico da FATEC Zona Leste, que é uma das maiores do estado. E assim, teve uma gestão boa e incontestável. Então, então assim, é um negócio que põe uma moral. Sim, e principalmente que agora também a gente tem carteirinha do DA, tem a carteirinha de identificação na Uni. Então, assim, realmente é uma famosa carteirada. Tipo assim, eu tenho isso aqui. Isso serve para você? Isso vai agregar para você, para sua equipe, para o seu trabalho? Então, assim, para mim, eu sinto que quem entende mais, principalmente nessa parte de licenciatura, da parte de educação, pesa demais. Porque, por exemplo, você vai buscar um cargo numa diretoria de ensino. Você estava lá no meio. Você sabe os perrengues, você sabe a burocracia, você sabe a luta que é a galera. Você não vai chegar lá, cair de paraquedas e falar, não, porque... O que eu faço agora? Pai, a escola tal tá me pedindo, sei lá, mesa porque não tem. O que eu faço aqui? Com quem que eu entro em contato? O que eu tenho que pedir? Que orçamento que entra isso? Você tem uma noção maior das coisas. Então, assim, vai muito da área que você quer. Se a sua área, essa parte de gestão de projeto, que você vai trabalhar com projeto, essa parte de gestão, essa parte de educação, parte de, tipo assim, de ser líder de equipe, agrega demais, porque você fez parte de um movimento que faz a diferença na vida das pessoas. Mas de resto, assim, eu só quero lá fazer meu sisteminha, quero trabalhar lá com a minha parte de logística. Aí, assim, você tem uma coisa no currículo. E assim, fugindo um pouco, mas não muito do tema, foi uma ótima experiência tudo isso, ou você sente que assim, mais um pouco você enlouqueceu? É que assim, eu já sou surtado desde sempre, né? Então, assim, como eu já tinha essa experiência do MED e tal, então, assim, pra mim, essa parte basicona de ter conhecimento do que é a Uni, o que é JS, o que é JC, o que é movimento e tal, beleza, pra mim não agregou tanto. Mas tocou muito pra mim essa parte que eu tava falando da radicalização, de você olhar
começar a ver, cara, por que isso é assim? Sabe? Daí você começa a dialogar com uma galera, você começa a trocar ideia, começa a ler umas coisas, começa tipo, juntar numas palestras. Fica, mano, é verdade isso. Por que não tem ninguém falando disso? Igual essa parte dos tubarão que a gente falou. Por que a gente não tá falando disso? Tudo bem que eu sou de universidade pública, mas por que, tipo assim, tem meus colegas, você foi de universidade particular? Alguém aqui foi de universidade particular? Então, assim, eu também já fui. Conheço gente que conheço gente que saiu de particular para vir para cá. Então, assim, por que a gente não tá falando sobre isso? Por que a gente também não se dispõe a ajudar quem está passando por esse problema? Porque a gente aqui é, assim, tranquilo, a gente tem estrutura, a gente tem professor, a gente não tá passando perrengue. A gente pode. Então, assim, você, de novo, olhar as coisas com uma ótica que não é só a sua. De você olhar e falar, cara, a galera da USP estava sem água no dormitório durante 15 dias. Então você sente que mudou, querendo ou não, essa experiência mudou o Gustavo de antes. Gustavo, que antes, assim, que já era, vamos dizer assim, já era muito esquerdistinha, petistinha, como me chamavam na ETEC, porque eu fiz informática. Informática, assim, é só os red pill, os macho top, hétero top. Então eu sempre fui o esquerdistinho, petistinha, não socialista de iPhone, porque eu não tenho iPhone, mas assim, se eu tivesse, com certeza seria. E então, assim, eu precisava desse empurrãozinho de falar, cara, eu não tô sozinho nessa. Tipo assim, isso pra mim sempre fez sentido, eu não vejo ninguém falando sobre, então talvez seja só eu. Não é só eu. É você ver um auditório da USP lotado, é você ver um congresso lá em Brasília, tipo, lotado. Então, assim, a importância de entender que nessa briga a gente não tá só. É uma briga fácil? Não, não é fácil. É difícil a gente ver gente que mora em situações aqui na Zona Leste, assim, com extrema violência, com extrema miséria, convivendo com isso diariamente e querer achar que não, o capitalismo vai salvar a minha vida. Trabalhe enquanto eles dormem. Não é trabalhe enquanto eles dormem, é trabalhe para que eles durmam. E as pessoas não entendem isso. E o meu recado para a galera é, principalmente essa galera que me acompanha, Instagram, que me acompanha, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc., que é isso, você não está sozinho. A gente olha, às vezes é o nosso grupinho aqui, eu sou o comunistão aqui do nosso grupinho aqui do podcast, mas não, eu posso estar sozinho aqui? Sim, estou sozinho nesse grupinho. Mas lá fora... Na verdade, o Gustavo é que eu converti o Diego. Eu converti o Diego, é diferente. Do grupo, o Gustavo é o seu comunista. Eu me perdi no caminho, mas eu sempre fui. Então, assim, eu posso estar sozinho no meu ciclozinho, eu posso ser o radical do meu ciclo de amigos, eu posso, mas eu tenho uma galera por aí. É o mesmo pensamento. Que tá fechado comigo, que a gente pode contar um com o outro e se precisar, tamo aí. Agora me fala uma coisa, você percebeu nesse seu crescimento dentro do DA, nos movimentos sociais, interagindo com os movimentos estudantis, você percebeu nascer dentro de você uma vontade política, representação política? Houve movimentos ou partidos políticos que se aproximaram de você também nessa fase? Então, sempre evento assim da Uni e tal, como tem o JS e o JC, geralmente a galera tenta querer que você se filie. Eu no Socializando não quis, não vi sem necessidade e tal. E assim, eu já tô bem definido que eu quero ser professor. Então, assim, pra mim, política, por enquanto, não, assim, vai muito de eu ver que tem gente brigando por aquilo que eu acredito. E lá, com certeza, tem gente que vai querer ser deputado, vai querer ser vereador, vai querer ser governador, e tá ótimo. Orlando Silva já foi presidente da UJS e hoje tá naquela briga do PL lá das fake news. Então, assim, é um negócio que realmente radicaliza muita gente, o pessoal passa uma mentalidade diferente, e assim, eu quero ser professor? Beleza, ok, tem uma visão diferente, tem uma visão mais assim, mas tem essa galera que pode querer. Então, assim, não vou negar, com certeza tem uma galera que daqui, na próxima eleição, tá se candidatando a vereadora, deputado, e assim, provavelmente uma das funções também. O antigo diretor do DA. É que eu nunca conheci. Eu conheci só a Gabi. Esse é o problema. É isso que eu falei, o DA se perdeu. Então a gente só não conhece. O primeiro contato que eu tive do DA foi o Léo também. E o Léo foi do DCE ainda, né? Então... E só pegando nesse gancho aí que você falou, independente do local que você tá, o importante é você estar engajado na luta. Você vai ser professor, mas a luta é a mesma. E a gente querer ser professor no Brasil, a gente sabe o perrengue que é. Exatamente. Independente da posição que você tem na causa, é importante você defender, tá ligado? Você ter a posição que você tem, você vai ser professor. Mas aí tem amigos que vão ser vereadores, vão ser deputados, que enfim. E de toda forma, mano, a galera vai trampar numas empresas, você precisa de regulamentação, precisa de lei, precisa de tudo. Então, assim... Às vezes você nem precisa, tipo, bater no peito e falar que é esquerdista. Não, falar, mano, eu tô aqui, o JC, o JS, o marxista, não.
Defendo isso, defendo. E vocês sabem disso. Eu troco ideia com vocês na moral. Acho que é muito importante isso que você tinha falado, que da questão de você não ter se sentido sozinho, porque às vezes a pessoa até pensa, tem essa consciência, mas ela acha que ela tá sozinha, que ela é a única que pensa aquilo. Porque a gente vive num capitalismo. Porque não só por isso, mas a questão é que quando você fica naquela bolha de que é literalmente só você que pensa aquilo, meio que você não se abre pro outro. Talvez o outro pense a mesma coisa, mas você não abriu a boca. E aí que você vira extremista e não radical. Sim. Que você vai conversar com a pessoa, a primeira coisa é: oi, tudo bem? Marxista-leninista Gustavo, prazer. Isso enfraquece muito a luta, porque as pessoas elas colocam muito rótulo, né? Então, tipo, se eu sou marxista, eu não vou conversar com feminista, eu não vou conversar com trotskista. Mano, isso aí enfraquece demais. É que trotskista é chato mesmo. É porque tem uma briga do cacete com os próprios estudantes. Sim. Eles são inimigos, muitas vezes eu já vi deles mesmos. É incrível a competitividade que tem lá dentro. Gente, Então é por isso que mais alguma pergunta? Eu, assim, não é nem querendo cortar, é que meu horário tá dando. Então, a gente tá estourando o horário aqui. Então, nesse caso, eu vou encerrar, tá bom? O papo valeu demais. Foi muito esclarecedor saber o que é um DA, porque na minha cabeça eu já não... Vai pegar o Capital do Karl Marx na biblioteca hoje? Gente, obrigado, valeu todo mundo que tá escutando. A gente tá no YouTube também, tá? Então, Clube dos Fotecanos no Spotify, Clube dos Fotecanos no YouTube, segue no Instagram. Valeu, obrigado, tamo junto. Valeu, técnica, Valeu, valeu gente. equipe, nós. É nóis, Valeu. gente. Valeu.